Você sabe o que é uma fazenda vertical? Assim como outras formas de agricultura em ambiente controlado, as fazendas verticais são empreendimentos em que todos os fatores que podem afetar a produção vegetal são controlados. A iluminação é artificial, geralmente utilizando-se luminárias LEDs. A temperatura é mantida em um nível ótimo para as espécies sendo cultivadas, assim como a umidade e as concentrações de CO2 e oxigênio. A nutrição e o fornecimento de água são feitos através de sistemas hidropônicos, dando às plantas as quantidades exatas de que elas precisam no momento certo. Por usar iluminação artificial, é possível empilhar camadas de cultivo hidropônico umas sobre as outras, sem risco de sombreamento. Esse empilhamento otimiza o aproveitamento vertical do ambiente de cultivo e é a origem do termo fazenda vertical. Olá, meu nome é Ítalo Guedes, sou agrônomo e pesquisador e criador do canal O Agrônomo Vertical. Hoje nós estamos aqui com o Diego Gomes, fundador e CEO da Fazenda Vertical 100% Livre, que fica localizada na cidade de São Paulo. Diego, obrigado por estar aqui no Agrônomo Vertical. Queria saber um pouco da sua experiência como fazendeiro vertical. Diego, deixa eu perguntar qual é o seu background em termos de profissionais. Sempre trabalhei em área administrativa e publicidade, nunca fui produtor, não sabia nem que precisava polinizar, né, doutor? Fazer uma planta, nada. Então a minha experiência profissional foi essa, mais na área administrativa e de publicidade. E aí depois de um tempo como produtor agora, né? Bacana. E como você chegou às fazendas verticais, ao conceito de fazendas verticais? Foi vendo um material de produção no Japão. Então aí lá deu para ter uma ideia de como que era esse modelo, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto nada. E aí foi quando eu vi o primeiro vídeo sobre isso e aí foi uma, digamos, paixão à primeira vista de querer entender o negócio, querer ver como é que funcionava. Perfeito. E entender na prática como é que seria essa plantação nesse ambiente controlado. Certo. E a decisão de partir para a produção mesmo, se deu em razão de quê? Desejo de mudança profissional? Foi uma experiência pessoal mesmo do meu filho mais velho, de quando ele estava numa fase de comer papinha, minha esposa quis dar alimentos sem agrotóxico para ele, e aí foi uma experiência de ir atrás desses alimentos. Isso foi em 2014, e aí eu fiquei, digamos assim, de 2014 até 2018 sem fazer nada quanto a isso. Aí foi quando eu decidi, foi quando eu vi esse vídeo do Japão, e aí foi quando, digamos assim, juntamos as peças, né? Perfeito. Mais complexo, menos complexo do que você pensava? Qual é a sua experiência hoje como fazendeiro vertical? É complexo, né? Não é simples de... É aquele negócio assim, tem algumas coisas que você tem que fazer o básico, não inventar muito a roda, mas tem novos desafios no sentido de controle, de regra, de diferença até climática por questão de altura, de manejo. Então assim, acho que obviamente é possível, mas não é nada simples também. Como acho que não tem nada, produzir no campo também tem todas as suas complexidades, Sim. né? Acho que como todo desafio de produção tem seus desafios aí. Então há quem ache que por ser um empreendimento em ambiente controlado, ficaria mais fácil, seria mais simples do que no campo, do que a agricultura convencional. O que você acha disso? Eu acho que é uma ilusão, né? Porque a gente tem desafios, por exemplo, na questão nutricional. É uma grama de um elemento a mais ou a menos que pode fazer muita diferença no crescimento ou não, numa planta ser economicamente viável ou não. Então, de novo, acho que como todo desafio de produção tem sim seus desafios e seus desafios relevantes para que tenha sucesso no negócio, né? Perfeito. Algumas pessoas acham que a tecnologia resolve tudo, que como vai ter o controle da temperatura, vai ter a iluminação artificial, vai ter o controle de umidade, todos os problemas seriam resolvidos.
e quase que não haveria, vamos dizer assim, espaço para a agronomia da produção de alimentos, né, para o sistema de produção. O que você acha? A tecnologia resolve tudo? Ainda há espaço para o conhecimento da fisiologia vegetal, o conhecimento do comportamento das plantas? Qual é a sua visão hoje? Bom, acho que sem esse conhecimento não tem nenhum passo, não adianta. Hoje você tem tecnologias, todo mundo fala de inteligência artificial, né, que é o da moda, e eu acho que pode ajudar sim, mas você não vejo como fugir da questão de teste, de repetição, de melhoria, de um processo tradicional de cultivo mesmo, de ir etapa por etapa, passando por esse processo de melhoria. Tecnologia ajuda sim em dar automação, em dar processo de repetição e não depender de pessoas para repetir o processo, garantir dosagem, esse tipo de coisa, sem dúvida a tecnologia ajuda, mas quando você fala nessa questão de fisiologia, a parte vegetal, crescimento, até você estabelecer um padrão, eu não vejo como você chegar até esse padrão sem esse conhecimento agronômico, fisiológico e etc. E outros conhecimentos. Ok. E como você chegou a esse conhecimento? Como você conseguiu construir esse conhecimento agronômico, a adaptação das plantas? Teve a ajuda de alguém? Vou fazer aqui o meu marketing. Claro. Não, mas eu acho que a história é essa. Eu achei o Dr. Ítalo na internet. Ele era em 2018 o único, sendo muito sincero, que eu conhecia que já tinha alguns papers sobre esse conceito de produção em ambiente controlado, que tinha esse interesse em debater esse tema. E aí foi quando a gente se conheceu até pela Embrapa Hortaliças, e aí a gente começou esse processo de pesquisa junto com a Embrapa Hortaliça, e aí o começo da 100% Livre, que é onde a gente começou a estruturar a equipe, estruturar a gente, estruturar e pensar na primeira fazenda já em cultivo protegido em um início de escala comercial. Excelente. Vale chamar a atenção que nós estamos aqui dentro do Laboratório de Agricultura em Ambiente Controlado, hoje localizado na Embrapa Hortaliças, e a criação desse laboratório foi financiada pela 100% Livre. É uma parceria entre a Embrapa e a empresa do Diego, que permitiu que as pesquisas fossem feitas, permitiu a montagem da estrutura laboratorial e chegar ao ponto onde chegou. Né? Claro, não foi a Embrapa, não foi o laboratório sozinho, pelo contrário, o Diego é um empreendedor, né? E a transferência de tecnologia, a verdadeira transferência de tecnologia, ela requer a transformação daquilo que é recebido da pesquisa pelo produtor de acordo com as necessidades reais do dia a dia de produção, não é isso, Diego? Exato, porque aqui a gente faz numa proporção muito menor do que a gente tem que fazer, que é o nosso objetivo de se tornar uma indústria de alimento. Então, quando a gente pensa em indústria de alimento e você fala desse desafio de chegar em mais pontos do Brasil, então tem essa questão de processo, repetição, melhoria. Então, é uma via aí de dois lados que é constante. É a mesma coisa do jeito que a primeira coisa que a gente fez foram as cultivares de folhagem, e hoje a gente passa por um processo de reciclagem, por um processo de melhoria, por um processo de repetição. Então, do mesmo jeito do cultivo tradicional, é um cultivo que tem sim essa demanda de sempre estar buscando melhorias e inovações. Diego, as tecnologias, luminárias, né, uma parte muito importante, tecnologias de automação, tem disponibilidade no Brasil, ainda há dificuldade, tem que trazer de fora. Como é que está esse cenário? Na parte de automação, eu acho que a gente tem bastante coisa. E tem uma questão de customização que não tem jeito para a realidade da fazenda. Então, acho que não tem... tem muitas similaridades com o campo, sem dúvida, mas tem algumas diferenças relevantes quando você fala na questão de automação como um todo. Nos equipamentos em si, tem que vir de fora. Então, assim, o que a gente vê ainda há dependência. Ainda há dependência de fora. Pela tecnologia de LED. Então, assim, hoje a gente descobriu uma tecnologia nova de LED que ele está entregando 4 vezes mais e consumindo metade do que a gente estava fazendo. E a gente está falando disso de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então, isso é um exemplo só. Então, tem toda uma composição de temas, vamos dizer assim, da parte de iluminação, da parte de nutrição, da parte de manejo, que a gente tem que ir trabalhando
até mesmo a parte de cultivar, que é um trabalho que a gente faz aqui também dentro da Embrapa, de testar as cultivares e bolar novas cultivares, até aproveitando esse histórico da Embrapa, esse material genético da Embrapa para criar, quem sabe, produtos que sejam customizáveis e aplicáveis para a fazenda vertical. Porque hoje a gente acaba usando muita referência do campo ou de hidroponia tradicional, né? Você não tem uma semente feita para a fazenda vertical, por exemplo. Perfeito, perfeito. Ultimamente tem havido uma certa quebradeira, vamos dizer assim, em fazendas verticais ou empreendimentos semelhantes no exterior. Ganhou muita atenção na mídia, por exemplo, o fato de a Aerofarms, hoje considerada a maior fazenda vertical dos Estados Unidos, ter pedido proteção contra falência. O que você acha? Existe sempre essa questão, né, por ser ainda hoje, quando fazemos essa conversa, um tipo de agricultura pioneira. É uma moda passageira, veio para ficar. Essas falências afetam também o humor dos investidores aqui no Brasil. Como é que está isso? Isso sem dúvida tem que ser usado para aprendizado. Desde o começo, quando a gente sempre quis começar a trabalhar, o objetivo sempre foi resolver um problema. E quando a gente fala de resolver um problema, é uma falta de oferta, é a questão de baixa qualidade, é uma demanda em locais onde o produto não chega, e esse sempre foi o nosso foco. Então, resolver grandes problemas, quando a gente fala no Brasil, tem grandes problemas, grandes desafios logísticos, de qualidade, de produção, principalmente de folhagem, a gente sabe que é um desafio. E nesse outro aspecto, a gente tem aprendido com... A Aerofarms foi um exemplo, mas a gente tem um outro caso também na Europa que aconteceu da Infarm, que foi uma das pioneiras, que fizeram captações milionárias e algumas até chegando a bilhão, e de certa forma foram impactadas por um todo. Então a questão do custo do energético, então isso é um baita diferencial e um benefício que o Brasil tem hoje, que é o volume de energia que é colocado na rede agora, nos últimos anos, foi o recorde que a gente fala da energia solar e da energia eólica. O último ano também foi muito bom para o país nessa questão da recomposição das grandes represas, do nível dessas grandes represas que impactam o custo de energia. Perfeito. Aqui no Brasil a gente tem a questão da energia, de você poder ser plugado no Mercado Livre, e na nossa fazenda a gente já é plugada no Mercado Livre, isso, a gente tem uma redução de 30% no valor da energia. Então, assim, são todos esses aprendizados que, querendo ou não, quem acaba vindo primeiro acaba apanhando. E esse é o caso da Aerofarms. Então, eles estão falando desse conceito há 15 anos. E, às vezes, você acaba apanhando muito e errando primeiro e sendo uma referência para os outros. Então, o nosso foco é, a gente olha sempre o que está acontecendo no mundo todo, mas, de novo, do mesmo jeito que aconteceu essa quebradeira lá, a gente acabou de ver na Austrália, essa semana, uma captação de mais de 100 milhões de dólares focada em fazenda vertical. Então, assim, sempre vai ter. Eu não acho que vai ser um modelo que vai se substituir o campo. Não acredito, zero, isso, não é isso. Não é a proposta. Não é a proposta, inclusive. A nossa proposta é resolver problemas. Perfeito. Então, você pode ter um problema regional, um problema de cultivar, então, assim, quais são os grandes problemas que a gente vai trabalhar? Nichos, pode ser, desde que seja escalável. Claro. Então, assim, essa é uma preocupação que a gente tem. E o nosso objetivo com a 100% livre na questão de folhagem é você popularizar o alimento sem defensivo. Perfeito. Então, assim, hoje o que é mais caro por ser orgânico, é mais caro por você não ter tanta disponibilidade. O nosso objetivo é atacar exatamente nisso, dar disponibilidade e baratear cada vez mais esse custo. Diego, é um novo tipo de agricultura, é um tipo de produção de alimentos no ambiente urbano, pensado para o ambiente urbano. As cidades brasileiras estão preparadas para abrigar fazendas verticais? Existem pontos de melhoria? O que é que você acha hoje como produtor? Eu acho que a gente tem muitos pontos. Depois da pandemia, pode dizer que ficou mais fácil, de certa forma, para o produtor vertical, porque basicamente hoje na 100% livre a única coisa que a gente precisa é de um galpão de pé direito muito alto, porque todo o resto nós desenvolvemos. Perfeito. Então a tecnologia, a forma de automação, aonde as bandejas de produção, a luminária. Então hoje eu te falo que, assim, com esse boom de mercado eletrônico, do last mile, da questão de uma série de companhias de galpão
que cresceram na redondeza das capitais, isso ajudou muito e basicamente é o que a gente precisa e é onde nós estamos instalados. Então os galpões onde a gente tem as 2 fazendas, eles estão instalados dentro de condomínio logístico. Então isso de certa forma ajudou muito a gente, então sem dúvida tem capacidade de instalar em qualquer capital o cultivo protegido em fazenda vertical. Muito bom. Para finalizar a nossa conversa, o que você vê no futuro do cultivo indoors? Quais as perspectivas, quais os desafios e quais as oportunidades? Eu acho que a gente tem, de oportunidade, a gente tem uma série de segmentos que começam a conhecer o porquê da fazenda vertical e entender que a gente pode trabalhar acima cultivos específicos. Então você trabalhar na área de cosmético, trabalhar na área de fármacos, onde você consegue desenvolver uma densidade de óleo, um percentual na planta que você consegue ter esse tipo de controle de acordo com a luz, de acordo com a nutrição que você dá. A gente vem conversando com algumas empresas que eu tenho um desafio de metabolismo secundário, então onde a gente muda a temperatura e você consegue dar uma resposta disso para a planta. Então tem os desafios sim de você sempre baixar custo, então esse é um desafio. Que a gente tem constante, revisar essa questão de custo, buscar cada vez mais essa melhoria nos grandes custos. Então embalagem é um desafio, porque você vai trabalhar com o plástico é reciclável, mas ao mesmo tempo ele mantém a qualidade da planta, mas eu não quero usar plástico, mas se você não usar o plástico você também não consegue ter uma durabilidade maior na planta. Então certo. Assim, desafios tem vários, mas eu vejo mais oportunidades do que problemas, como esse caso da questão do Aerofarms. Para mim eu vejo mais como uma lombada, mais uma etapa que quem passa nessa etapa mostra essa questão de mais estruturada o modelo de negócio, mais estruturada a empresa, e não simplesmente as empresas só vão captando e vão queimando caixa infinito. Então acho que esse modelo está claro que não existe mais. Diego, muito obrigado por sua participação no Agrônomo Vertical. Mais uma conversa hoje com o Diego Martins, fundador e CEO da Fazenda Vertical 100% Livre, que fica na cidade de São Paulo. Muito obrigado. Se gostaram do conteúdo, inscrevam-se.